Sessão ordinária do dia 13 de outubro de 2020, 20 horas, nobres deputadas, nobres deputados, população que nos acompanha pela rede de comunicação Alesp. Eu abro a minha fala de hoje com uma frase do célebre professor Henrique José de Souza, que dizia: spes messis in semine, a esperança da colheita reside na semente. Esta casa tem hoje o dever de plantar boas sementes para que os nossos filhos colham bons frutos. E o nosso legado é que essas sementes sejam plantadas. Eu fiz uma apresentação hoje, que está consubstanciada nesta apostila, nessa cartilha, que eu distribuí para a maioria dos deputados, e que resume de forma muito objetiva, didática, acadêmica, técnica, o pacote das maldades, o projeto de lei 529, os impactos negativos que este projeto de lei vai causar à população, caso seja aprovado. É o chamado cavalo de Troia, ou os 25 efeitos negativos que isso vai nos causar. E eu abri a apresentação com a argumentação do governo do Estado, de que caso a Assembleia Legislativa de São Paulo não aprove o projeto 529, o Estado não terá recursos para investimentos, melhorias e benfeitorias no Estado no ano de 2021. Segundo noticiado hoje no Estado de São Paulo, o governo paulista fala em perda de economia de 410 milhões ao mês. E esse é o dono do pacote da maldade, o secretário Mauro Ricardo Costa, Maurinho Malvadeza, o mão de tesoura, que é contratado por todo o governo que quer implantar pacotes de dor e sofrimento. Muito bem, ele tenta se explicar, mas não explica. Ele tenta se justificar, mas não justifica. Muito bem. E ele faz até um comentário de que o momento em que isso é lançado é ruim, porque vai impactar nas eleições municipais. O orçamento do Estado para 2021 tem previsão de 246 bilhões, e o Estado prevê um orçamento para investimentos da ordem de 8,3 bilhões para o próximo ano. Já o orçamento desse ano, previsto na LOA 2020, é de 239, ou seja, o orçamento de 2021 prevê um aumento de aproximadamente 3%. O PL 529 tem como justificativo o ajuste fiscal, o equilíbrio das contas públicas e uma reforma tributária maldosa, porque dá em cheque em branco ao governador de aumentar as alíquotas do ICMS para quanto ele quiser, na régua de 18%. Para vocês terem uma ideia, alguns estudos apontam que apenas 500 milhões de reais seriam economizados com a extinção das instituições públicas, com o seu corte de aproximadamente 5.500 funcionários. E o governo anuncia que essas medidas proporcionarão um resultado financeiro para o Estado da ordem de 8,8, o que ajudaria no equilíbrio das contas fiscais, o que não é verdade, como nós vamos ver a seguir. Próximo. É uma mentira, não procede. Se qualquer contador ou analista financeiro fizer uma análise detalhada do orçamento, vai ver que existem muitas outras maneiras de resolver esse problema do que o pacote da maldade. Inúmeras. Partido Novo, por exemplo, que tem grandes especialistas em economia, sabe que dá para fazer um monte de outras soluções do bem aqui, em vez dessa solução do mal. O PL 529 prevê, isso é o pulo do gato, né? A venda de enorme patrimônio imobiliário, direto e indireto. O patrimônio imobiliário direto são as 89 propriedades do Estado que somam, deputado Roquinho, fizer uma conta hoje, uma por uma, 7 bilhões de metros quadrados. É uma venda trilionária. Além disso, na minha maneira de entender, com a extinção daqueles aparelhos públicos, os prédios ficarão ociosos. E esse sim tem um valor agregado gigantesco, porque estão localizados em áreas nobres da cidade de São Paulo. E claro, o aumento de impostos. Ele vai aumentar o IPVA de uma forma indireta, ele vai aumentar o ICMS de uma forma indireta, e o ITCMD, que é a maior maldade de todas, que nós já explicamos nas versões anteriores, não é o caso nesse momento. O projeto de lei em questão suscita muitas dúvidas.
que não podem passar desapercebidas. Entrelinhas, maldades, má-fé, há uma série de artimanhas jurídicas que estão no meio desse projeto de lei, textos em branco, que podem dar margem à interpretação outra, e que por isso o jargão de cheque em branco, porque propositalmente o texto da lei, nas suas 66 páginas, ele deixa lacunas que o governador e sua equipe financeira poderá depois dirimi-las, entendê-las e fazê-las da maneira que bem entender, principalmente na área tributária. Ora, nós sabemos que uma das poucas prerrogativas que nós, deputados estaduais, temos é de delegar, é de decidir a questão de impostos. A Constituição de 88 nos tirou muitas missões. As Assembleias Legislativas ficaram praticamente sem missão nenhuma. A verdade é essa. Os municípios, com alguma, concentrou tudo em Brasília. E uma das poucas coisas que nós temos, que é decidir sobre impostos, ele está tirando de nós. Ele pega essa prerrogativa para o Executivo baseado neste PL 529. No mundo todo, o esforço de governantes, como dizia meu avô, é para diminuir impostos e melhorar a condição de vida da população. Esse projeto de lei, ele vai na contramão, ele aumenta impostos e com certeza vai piorar o estilo de vida da população, porque vai aumentar o custo de vida. O Estado de São Paulo argumenta que a pandemia trouxe queda significativa da atividade 2020. Aí a ideia desse projeto de lei é reduzir o rombo de 10 milhões, previsto no orçamento. Vale frisar que a arrecadação vem se recuperando nos últimos meses e que os valores esperados serão superiores no ano que vem. Ou seja, a desculpa da pandemia não cola. E eles estão com medo que o governo federal, agora no final do ano, paga a última parcela de ajuda financeira e depois vai ter que andar pelas próprias pernas. Vamos rápido, que faltam 3 minutos. Em síntese, o projeto de lei do governador propõe pôr na rua milhares de servidores. Seu projeto quer extinguir aqueles órgãos que mais atendem a população, que precisam de remédio público, de saúde pública, de moradia, de terra para produção, da saúde coletiva e do meio ambiente. Ele quer passar a régua tudo de uma vez só. Agora, alguns serviços são essenciais, ele vai substituir pelo quê? Por uma empresa da LIDE, por uma empresa simpática ao governo, alguém vai ter que fazer o que eles fazem, isso é fato. Conclusão, com o encaminhamento desse projeto, o senhor governador escreve seu nome no rol dos governantes insensíveis, insensatos ou irresponsáveis. Ou ele está mal assessorado, ou ele tem má intenção mesmo, ou existe uma série de pacotes de maldades, escusos e inconfessáveis por trás disso aqui. Esse tipo de gestor, ele é muito tecnocrata, ele visa o resultado financeiro apenas e não se propõe a pensar nos seres humanos, nas pessoas que estão envolvidas neste processo. Ou seja, para eles, as pessoas são apenas números. Para terminar a minha fala, nesses 1 minuto e 30 segundos, eu concito aos nobres deputados que reflitam. Senhor governador, retire este projeto de lei, por favor, apresente-o de forma fatiada, dividida, organizada, caso a caso. Tem coisas aqui, eu já disse no início, que são boas, são algumas verdades, mas repletas por um monte de mentiras e por um monte de maldades. E apresentar esse projeto de lei sem algumas maldades é como pegar um saco cheio de veneno e tirar alguns venenos, mas continua venenoso. Tinha que acabar com esse pacote de veneno, devolver ele para o Palácio dos Bandeirantes, voltar para cá com calma, com audiência pública, com as comissões funcionando, ouvindo a população, ouvindo os envolvidos. Isso daria mais transparência, isso daria mais visibilidade, isso daria mais democracia, isso daria mais competência técnica e uma melhor aceitação. Na minha opinião, é um tiro no pé do governo. Infelizmente, eu acho que isso não vai ter reflexos positivos caso aprovado, e eu gostaria muito que essa casa votasse não, ou que o governador pusesse a mão na sua consciência e voltasse atrás neste erro que foi o projeto 529. Que esta casa cumpra o seu papel de dizer não às maldades. Está na hora do governo perder uma batalha, pelo menos. Nós não podemos fazer isso aqui.
é um erro grave para as futuras gerações.